Olá, senhores, tudo bem? Antes de ir para o conteúdo de hoje, um pequeno lembrete, certo? Agora, os dias 26, 27 e 28 de agosto, nós temos um mega evento sobre mecânica leve, mecânica 4 tempos mais especificamente, motores estacionários, cortadoras de grama, enfim, tudo que se refere àquela mecânica de motores ciclo 4 tempos. Também vai ter algo mais, certo? Alguma surpresa. Então, 26, 27 e 28 de agosto, às 20 horas, a gente tem esse encontro marcado. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixo, tem um link. Clica nele e vai para o grupo VIP de Oscar Motors, garanta sua vaga. E não se preocupe, esse grupo não fica toda hora enviando mensagem e enchendo a memória do seu telefone, certo? Ele é simplesmente utilizado para divulgar os links do evento, os brindes que vai ser proporcionado no dia dos eventos e coisas assim de mais utilidade, certo? Então, aqui ó, no primeiro comentário. E não esqueça de deixar o like para o conteúdo, certo? Dá o positivo aqui para o conteúdo, isso é muito importante para o canal. Isso aí faz com que o YouTube divulgue mais o conteúdo do meu canal, faça ele crescer mais, levar para mais pessoas, certo? Não custa nada, é de graça, é só clicar no botãozinho lá e você vai estar me ajudando muito. Vamos lá então para o conteúdo? E aí, galerinha da mecânica, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors, um canal voltado a tudo que se refere à mecânica de pequeno porte, certo? Muito bem, veja aqui, nós temos uma pequena saga aqui, não? MS 360, isso aqui, 2008, tá aí, MS 361, cadê? 2014, e depois saiu a MS 362. 360, 61 e 62. Essas máquinas aqui são de clientes. Essa aqui está um pouquinho mais complicado, tá? Logo vocês vão ver qual é o problema dela. Porém, essa aqui, pelo menos, está inteira. Boa de compressão, aparentemente não tem vazamentos, não tem nada quebrado. Então, muito tempo parada, simplesmente isso. Ela tem que ficar pronto semana que vem, nos primeiros dias da semana que vem, igual a essa aqui. Porém, vamos começar com a 360, certo? Certamente vamos ter que revisar carburador, mangueiras, filtro, tudo que se refere a essa parte de alimentação, a máquina parada. Também vamos fazer teste de estanqueidade, ver como está a compressão dela. Vamos ver se é preciso descarbonizar ou não. Dar uma geral para a máquina ficar funcionando bem, tá? E passar um bom tempo sem voltar para a oficina, ficar trabalhando, que é o show dela, né? Produzir. Então é isso aí, pessoal. Vamos dar início então com a 360. Porém, hoje não vai ficar pronto esse conteúdo, quer dizer, não completo, né? Eu vou postar uma parte dele e a segunda parte vai ser terça-feira, certo? Vejam bem, se der tempo, se conseguir, eu vou tratar de postar antes, sábado ou domingo. Caso contrário, ele vai ir para terça-feira, a segunda parte, conclusão com essa máquina já funcionando. O que eu quero é deixar um conteúdo bom para vocês, de qualidade, bem detalhado, certo? E não um conteúdo às pressas, então vamos fazer um pouquinho mais, vai ser um pouquinho mais longo esse vídeo. Tá, galerinha? Vamos lá então? Vamos dar começo? Muito bem, senhores, vamos lá então. Tá aqui, ó. Eu gosto dessa série aqui da... Olha aqui, ó, outro problema. Com essa tampa aqui. Eu gosto desses modelos aqui da série 360. Gosto muito dessas máquinas. Uma máquina muito gostosa de trabalhar. Não é uma máquina pesada. Muito legal, assim, bem distribuída. Uma máquina que não cansa, né? Tanto é que eu comprei uma parecida, né? Muito bem.
Esse carburador aqui, estranhamente, ele está limpo, né? Alguém andou mexendo nesse carburador, acredito eu. E está faltando aqui, ó. Percebe? Ele leva tipo um aramezinho que cada vez que você aciona essa alavanca aqui, ele fecha o afogador. Não está aqui no lugar. Ele vai bem nesse ponto aqui. Vamos ver? Bem aqui nesse lugarzinho. Aí o arame vem até aqui, faz esse serviço aqui, acionado pela alavanca combinada. Já não está aqui no lugar. Pelo demais, aparentemente, está tudo bem. Certo. Esse carburador, alguém mexeu nele. Esses modelos aqui, ele tem essa característica, ó. A parte da cuba, aqui, fica embaixo. Então, o duto do compensador, que a Stihl chama de compensador, esse duto que vai ligado à tampa da cuba do carburador, fica embaixo. Aqui, ó. Ele encaixa na parte de baixo e não na parte de cima, como seria, por exemplo, aqui, ó. 170 e 180 que tem aqui em cima. Ele tem embaixo. Então, quando vocês vão remover esse carburador, forçosamente tem que tirar essa peça aqui. Agora vocês vão entender. Eu geralmente tiro isso aqui já antes, mas nesse momento não vou remover para mostrar para vocês o que acontece aqui. E aqui também tem uma porca de cada cor. Ó, desengatou o tirante do acelerador. Resseca, mangueira de combustível. E aí o que vai acontecer? Você vai tentar tirar o carburador. O que acontece aqui, ó, tá vendo? Ele trava nessa peça, então simplesmente vocês vão remover aqui, ó. Ele tem um parafuso aqui embaixo, parafuso Torque. Lá está ele. Parafuso Torque T20. Não é T27 como a maioria, ou a maior parte dos parafusos da Stihl. E nesse caso aqui ele é um T20. E cuidado. Pode pular aqui. Tá aí, ó. Tá vendo? Esse parafuso prende essa capinha preta aqui. Levanta ela. Tá aí, ó. Ele tem essa mola aqui, ó. Que é que faz voltar o gatilho do acelerador. E ao mesmo tempo ele vai engatado aqui. Na trava do acelerador. É uma mola que faz os dois serviços, ó. Então, remove essa peça e aí sim, você consegue tirar o carburador. Olha aí, ó, tranquilamente. Vamos tirar já a cobertura também dele. Diz o dono que a máquina parou funcionando. Ficou um tempo parada e agora precisam dela. E não funcionou. Eu acredito que eles tentaram fazer funcionar, mexendo no carburador, não conseguiram. E a gente vai entender agora o que aconteceu. Tentaram sim, a vela é nova, ó. Tá aí. Será que tem centelha? Chave corta-corrente na posição ligado. Olha aí, ó. Vamos ver lá, ó. Bem naquele cantinho. Tem centelha. Compressão de transferência tá boa.
aquele flop, flop quando você puxa o cordão, ó. Fecha aqui. O duto de impulso está funcionando. Esse furinho aqui, ó. Tá vendo? Esse furinho que aciona a bomba de combustível. Ele vai ligado por uma mangueira aqui, ó. Que também está resseca. Olha aí, ó. Vamos ter que trocar essa mangueira. Essa mangueirinha não vai mais. Então, duto de impulso vai ligado do cárter do motor, vem essa mangueira até essa carcaça aqui do tanque e sai por esse furo. Cada vez que o pistão sobe e desce, ele sopra e puxa ar por esse furinho aqui, ar, hein? Não combustível, aqui circula ar. Esse ar entra aqui nesse furo e aciona a bomba de combustível. Ó. Só para vocês terem uma ideia. Vou botar um pouquinho de óleo dentro do furinho. Olha aí o que vai acontecer. Tá vendo? Ótimo. Então, compressão de transferência, certo? Duto de impulso funcionando. Eu vou dizer aqui que eu vou fazer aqui. Vamos remover a surdina, o silenciador, e eu vou fazer um teste de estanqueidade para ter certeza que o motor não tem vazamento. E depois eu vou remover o conjunto do tanque, tudo mais para quê? Para trocar as mangueiras, lavar esse motor e começar a remontar ele de novo. Essas máquinas da série 360, ao contrário das 310, por exemplo, 039, 310, eu considero elas de uso profissional. Por quê? Porque já tem o sistema de cárter inferior de magnésio, liga de magnésio, ele fecha o bloco do motor, ele não é aquele sistema que todo tanque de óleo e gasolina fica embaixo e o motor vai encaixado, tipo MS 210, 250, 170, 180 e mesmo a 310. A 360, 361 e 362 já tem o mesmo sistema de motor que tem, por exemplo, a 650, 651, 660, que é o cárter bipartido embaixo, cárter inferior. De magnésio. São motores, na minha opinião, destinados a um uso mais profissional, tá? Um trabalho um pouco mais pesado. E não tem aqueles velhos problemas recorrentes daquele sistema de monobloco, que o motor afrouxa sobre a carcaça de plástico e começa a dar aquele problema de encostar o volante na bobina e essas coisas. Então, na minha opinião, essas máquinas aqui são mais destinadas a um uso mais profissional. Defletor térmico. Isso aqui, a finalidade é justamente canalizar o ar que vem do ventilador, do volante, para que passe através das grades do cilindro. Aqui, ó. Se não tem essa peça, parte do ar escapa aqui pela frente antes de ir passar por o cilindro para fazer a troca térmica. E esses pequenos detalhes, lamentavelmente, com o tempo vão se perdendo, né? A mesma 180. Os modelos mais antigos vinham com esse defletor térmico para ajudar na refrigeração do motor.
E os últimos modelos já não tem mais. Sumiu. Um pedaço de lâmina de alumínio que não deve dar tanta diferença no preço final, sumiu. Acredito eu, simplesmente para abaratar custos e talvez para simplificar a montagem, mas geralmente é para abaratar custos e termina prejudicando por longo tempo a máquina. É uma pena, mas acontece. O que vamos fazer? Tá aqui, ó. Sistema de partida tá bom, sem folgas, ou geralmente esse carretel começa a folgar demais e tem que ser trocado. Por quê? Porque esse copinho de partida aqui, ele encaixa aqui dentro, ó. Ele trabalha dentro aqui. Então, quando esse carretel está com muita folga, essa parte aqui começa a encostar no volante. E em casos extremos, como o volante gira nesse sentido aqui, ó, ele arrasta junto ao carretel e faz isso aqui, ó. Aí quando você solta o acelerador, ele volta de novo. Isso acontece quando esse carretel está muito frouxo demais e começa a esfregar no volante. E nesse caso aqui ele está ótimo. E olha aí, ó. Uma máquina bem conservada, na verdade. Rolamento do bancal sem folga. Se você, por algum motivo, encontrar alguma pequena folga nesse movimento aqui, ó, tá vendo? Levando ele para lá e para cá, cuidado. Muito provavelmente seja o rolamento do mancal, o rolamento do eixo virabrequim que está estourado. Vai ter que abrir o motor e trocar. Nesse caso aqui, não. Folga de biela. Também não, olha aí, ó. Excelente. Zero folga. Como é que você analisa se ele tem folga na biela, tá? Seja na parte de baixo, no moente, aqui, seja na parte de baixo, aqui, no moente, folga ou no pino. Você pega o volante e com muito carinho, com muito cuidado, ó. Tá vendo? Olha aqui o movimento que ele faz, ó. Olha aí, ó. Mínimo. Escuta. Esse movimento mínimo que faz. E veja bem, e com esse movimento mínimo, o pistão não pode mexer, ó. O pistão fica quieto, imóvel. Tá vendo? Agora se mexeu, ó. Olha aí, leva ele aqui, um pouquinho mais para baixo. Aí, ó. De novo. Nada. Zero de folga. Essa folguinha mínima que tem, tá? Essa folguinha mínima que tem pode ser até o pistão desse, uma mínima coisa, e é uma folga que tem nos segmentos. E essa aí, se você pega uma motosserra nova e faz zero, tô falando zero, tira uma steel da caixa, coloca aqui na bancada e faz esse teste e vai ter essa mesma folguinha aqui, ó. Mínima e é normal. O que não pode é o pistão ficar quieto no lugar e você fazer isso aqui, ele toc, 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 toc. E você bota uma chave e o pistão não se mexe, ó, assim, ó. Aqui tá mexendo, ó. Mas eu estou fazendo de conta, coloco a chave mais em cima e você mexe o volante e ele toc, 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 e o pistão fica quieto. Cuidado, não faça funcionar a máquina, desmonte, tira o cilindro e veja. Muito provavelmente você vai estar com uma folga muito grande no moente do virabrequim. O rolamento está detonado e ele começa a bater. Se você faz funcionar a máquina, começa a sair pedaço da gaiola de agulha do rolamento e acaba estragando tudo por dentro. Cilindro, pistão e muitas vezes eu vi até furar bloco de motor. Então, folga, o mancal, zero. Folga de biela, praticamente nada. Aí, ó. E como é que eu sei que o pistão não está frouxo na camisa? Pelo som. Se o pistão está muito frouxo dentro da camisa, quando eu faço isso aqui, ó,
ele não vai fazer esse flop-flop, ó. Ele vai fazer um som mais xoxo. Por quê? Porque ele vai perder pressão entre a saia do pistão e o cilindro e não vai dar essa compressão de transferência. Certo? Então são essas as folgas que você vê no motor. Folga do mancal, folga de biela e de pistão. A compressão está boa. Aí, ó. E agora vamos analisar o pistão rapidinho aqui pela janela de escapamento. E a gente já vai ter uma ideia bem mais clara. Vamos mudar um pouquinho essa luminária daqui. Aí, agora sim. Olha aí o pistão. Praticamente novo, né? Ainda tem aqueles micro riscos. Aí, ó. Tá vendo? Esses pequenos anelzinhos que você enxerga na volta do pistão são os micro riscos, tá? De retenção de óleo. Isso aí mostra que o pistão praticamente não tem desgaste. Aí, ó. Segmentos. Ó, soltos na canaleta. Soltinhos. Pistão praticamente sem carvão. Olha lá, ó. O motor está novo. Que coisa linda de ver, né? Uma 360 nesse estado. Se ele não tiver fuga de ar, eu não vou mexer no cilindro. Simplesmente vou vedar toda, lavar essa máquina e vamos fazer aquilo que eu falei. Tirar o tanque, desmontar essa parte do tanque, trocar mangueiras do duto de impulso, mangueira de combustível, filtros, reparo de carburador se precisar, lavar toda ela e colocar para funcionar. Vejam bem, ó. Os micro riscos de retenção de óleo que me refiro são esses aqui, ó. Vê se vocês conseguem enxergar. Aí, ó. Tá vendo? São os riscos bem fininhos que acompanham o pistão. Desde aqui de baixo até lá em cima. Se você passar a unha aqui, você sente tipo um serrilhado. A finalidade desses micro riscos aqui, micro anéis, é simplesmente segurar mais óleo, tá? Para quê? Para formar aquele filme de óleo que fica entre o pistão e o cromo do cilindro. A finalidade dele é essa aí, e ele serve também como um ótimo indicador de desgaste do pistão. Se vocês examinar o pistão e ele não tem mais esses micro riscos, olha aqui, ó, aqui um pistão com desgaste, ó. Ele já tem um desgaste bem acentuado. Aqui não desgastou, por quê? Porque aqui está a janela de transferência nesse lugar. Aqui, ó, o pistão deveria ser assim. Aqui tá os micro riscos ainda. Tá vendo? Aqui já desgastou ele. Esse pistão aqui não vai mais, por quê? Desgaste muito grande. Aí, ó. E nessa máquina aqui, vocês viram, o pistão ainda tem micro risco daqui de baixo até lá em cima, na parte do pistão, que é uma parte que, aliás, do escapamento, que é uma parte que desgasta bastante. Ele tem boa compressão de transferência, boa compressão primária, não tem folga no mancal nem na biela. Esse motor está excelente. Muito bem, então, o que vamos fazer agora? Teste de estanqueidade, rapidinho, para ter certeza de que está tudo bem com os retentores e junta do cárter. Pelo que eu vi aqui no motor, que eu consegui examinar ou estou observando nele, esse motor é novo. Essa máquina tem pouco serviço ou serviço não tão pesado. Aquela outra 361 é uma máquina mais judiada. Você percebe que ela teve um trabalho mais forçado, mais forte, até porque aquele 361 está com o pistão quebrado. O pistão tem um furo, o cilindro está bom, pistão furou, e por isso que eu não consegui mexer nela hoje, até preferi não mexer nela, dar prioridade a essa aqui, porque eu encomendei o pistão e deve estar chegando. Já essa máquina aqui está mais tranquila.
Para que, se vocês se perguntarem, Oscar, é preciso o teste de estanqueidade realmente? Eu não consigo mexer na máquina, consertar ela, dar uma geral sem fazer esse teste? Na verdade, pode conseguir sim, não tem problema. Eu mesmo, tá? Eu aprendi, primeiro assim, eu aprendi a trabalhar fazendo teste de estanqueidade com meu pai. Faz muitos e muitos anos atrás, eu aprendi com ele. Era sagrado o teste de estanqueidade. Depois, quando fui trabalhar por conta, eu meio que relaxei, deixei um pouco de lado o tal de teste de estanqueidade, certo? Aqui já está o nipple no lugar. E trabalhava relativamente bem. Só que, vejam bem, depois eu comecei a ter sérios problemas com a linha MS 210 e 250 da Steel. Meu Deus, que maquininha que me deu dor de cabeça. Como é que eu sabia na minha cabeça que não tinha entrada de ar, estava tudo certo? Simplesmente eu tirava a vela, testava a compressão de transferência, aquele flop, flop, flop no motor. Pronto, tem compressão de transferência, duto de impulso aberto, tá perfeito, vai funcionar. Na maioria das vezes funcionava, nas máquinas mais grandes, outros modelos funcionava perfeitamente, mas eu comecei a ter muito problema na MS 210 e 250. E tudo me levava a pensar que era carburador. E eu perdi um pouco de tempo mexendo no carburador e não acertava a regulagem da máquina. Aí comecei a fazer teste de estanqueidade naquelas máquinas. E onde que estava o problema? Na junção da tampinha do cárter. Aqui, ó, nessa parte. Praticamente todas elas, quando dava problema de não aceitar a regulagem, não tinha jeito de aceitar a regulagem, acertar a regulagem da máquina, era a entrada de ar. Resolvi aquela entrada de ar, meu Deus, a máquina ficava um reloginho. Desde aí, parei com isso de não fazer teste de estanqueidade. A maioria das máquinas pode até funcionar relativamente bem, porém, tem máquinas que precisam estar totalmente estanques para funcionar. Tem outras que tem uma pequena entrada de ar, compensa na regulagem e vai embora. Mas tem outras que não adianta, ele muda o funcionamento totalmente com a entrada de ar. Então, se ela vem de fábrica para trabalhar com estanqueidade, eu vou deixar como tem que ser, no padrão de fábrica, com estanqueidade no motor. Se tem alguma entrada de ar, eu tiro, com isso eu garanto que a máquina fica bem, certo? Primeiro, pressão positiva, vamos injetar ar dentro do motor. E, ó, descompressor aberto, ó, tá vendo? Fechamos ele, o ar sai por aí. Agora sim. E essa aí é outra coisa que vocês têm que se atentar muito. Quando faz teste de estanqueidade nessas máquinas que tem válvula de descompressão, às vezes o vazamento está aqui. Você faz o teste, começa a baixar a pressão, retentores e junta tudo bem, e é a válvula, certo? A maioria dessas máquinas novas da Steel, a minha mesmo que eu comprei, a 362, veio com vazamento na válvula. Ele não vai afetar o funcionamento da máquina. Quando o vazamento é mínimo, não afeta de maneira alguma. Só que começa a melecar toda a volta da válvula. Aqui, ó, temos estanqueidade. Ó, o volante mexe o ponteiro. Porém não desce, está em praticamente 11 PSI, aí ó, um pouquinho mais de meio bar, perfeito. Olha aqui o que acontece quando eu aperto o descompressor, olha aqui ó, presta atenção, aí, percebe? Todo o ar sai por aqui. Teste positivo está bem, agora vamos puxar o ar de dentro do motor para saber se os retentores estão ok. Olha aí, ó. Perfeito. Se eu mexer aqui, olha, mexe o ponteiro, porém ele sempre volta lá, ó, menos 20. Muito bem. Sem entrada de ar. Gostei. Agora eu estou tranquilo. Eu sei que se eu caprichar
no carburador, mangueiras e tudo mais, essa máquina vai ficar muito boa. Eu sempre digo, essas motosserras mais antigas são muito boas, funcionam muito bem. O problema é que muitas vezes complica achar peças para ela. E aí quando começa a faltar peças, aí que já não se torna um bom negócio, né? Porém, se você tem uma máquina dessas aqui, usa pouco ela, tipo cortar lenha na sua chácara, no seu sítio, e a máquina está boa, não se desfaça dela. Tá? Não vai se desfazer para comprar uma mais nova. Não vai ser um negócio muito bom, não. Essas máquinas mais antigas aqui são praticamente intermináveis. Se ela tá boa, você usa pouco ela, vai ter máquina por muitos anos. Aí, muito bem, vamos remover rapidinho o depósito de gasolina e depois remover também o tambor de embreagem para poder lavar essa máquina. Por que eu vou tirar o tambor? Porque se eu deixar o tambor no lugar, vai juntar água dentro no momento de lavar ela, enxaguar, fica água dentro do tambor e acaba oxidando as molas da embreagem, e isso aí não é bom, certo? E até porque tem que lubrificar esse rolamento do tambor, a gaiola da agulha, e a gente já faz todo o serviço. Para quem me pergunta como é que eu lavo essas máquinas, às vezes, quando eu consigo querosene, tá? Do lado uruguaio tem querosene barato, vendido na bomba, eu lavo com querosene e enxaguo com água depois, tranquilo. Caso contrário, tá? Eu posso usar diesel ou gasolina para lavar. Não uso outros produtos químicos para lavar a máquina por fora. Depois enxagoa com água e fica tranquilo. Módulo de ignição eu removo para lavar? Não faz absolutamente nada. A única coisa que você tem que se atentar depois, quando terminou de lavar, deixar secar bem a máquina e não vai ter problema nenhum. O módulo de ignição é blindado, tá? Ele não vai queimar porque você lava. Aliás, qualquer componente eletrônico ou elétrico você consegue lavar com água sem ter nenhum problema. Somente secar bem antes de colocar para funcionar. E para secar, eu deixo no sol. Se não tem sol, eu passo um pouquinho o soprador térmico, evapora aquele resto de água e está tudo bem. Essa máquina está bem conservada. Estou gostando dela. Estou achando ótimo. Aproveitar e já vamos remover a embreagem. O tambor, melhor. Aqui, ó. Vejam bem. O pinhão sempre bom deixar na posição que estava, certo? Vocês desmontaram ele, coloque novamente como estava. Por quê? Porque ele já tem um desgaste, ele já está acostumado, está hermanado nesse sentido de giro. Se você virar ele, ele vai desgastar bem mais rápido, vai aguentar bem menos o pinhão, porque ele vai começar a gastar do outro lado, começa a tirar pedaços do pinhão.
Ele está nessa posição, ele vai ficar nesse aqui, não virado, certo? Tambor sem desgaste e embreagem com mola quebrada e molas trocadas também. Aqui nós temos um problema, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Essas molas aí já não são originais desse motor, dessa máquina. Isso aqui a gente vai ter que tirar essa embreagem e trocar isso. Muito bem. Ótimo. A mangueira de impulso. A conexão. Eu uso um alicate mais velhinho, ó. Ele está totalmente arredondado, os mordentes dele não tem mais fio, ele não vai correr o risco de cortar essa... Quase que esqueci os fios, né? Os fios do corta-corrente, do curto, aqui. Aí, ó, são dois fios, um mais comprido vai na chave combinada, o outro mais curto faz o terra. E aí puxa para cá, pronto, liberou. Aí, ó, ele tem um alojamentinho dele aqui, ó, que encaixa essa borracha. Aí. E o duto que eu falei para vocês, é essa mangueira aqui, ó, está muito resseca, tá dura, ó. Ele vem... Olha aí como tá isso. Totalmente resseco. Aí. Ele sai desse duto aqui e vai ligado aqui, ó, para dar um impulso, certo? Agora, tem que selar esse motor, fechar ele, fechar o duto de impulso, vela, escapamento, admissão, e podemos lavar esse motor. No momento que lavamos ele, já podemos começar a remontagem, tá? Carburador, limpeza de carburador, vamos trocar mangueiras de combustível, duto de impulso, molas da embreagem, uma boa limpeza, filtro de combustível, uma vela nova, e vamos colocar para funcionar essa joinha, certo, pessoal? Então, conteúdo agora para colocar para funcionar fica para o próximo encontro. Terça-feira, vou tentar, vejam bem, tentar fazer antes. Se eu conseguir fazer antes, sábado ou domingo, vou estar postando a parte 2 desse conteúdo. Caso contrário, terça-feira, certo? A gente se encontra de novo terça-feira, então. Forte abraço.